Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar e no programa de hoje você vai conferir conosco a médica psiquiatra doutora Ana Paula Brasil vai tirar nossas dúvidas sobre o universo da dependência química e os tratamentos indicados para isso. Temos também outro médico psiquiatra pós-graduado em terapia cognitiva comportamental. O Dr. Bruno está aqui conosco também para analisar os contextos mais favoráveis que podem ser criados para que dependentes químicos consigam se cuidar e ter uma vida mais saudável, mais equilibrada. Claro que a gente também tem o quadro Mitos e Verdades para falar sobre as noções equivocadas de todo esse universo que envolve tantas coisas quando a gente fala de dependência química. A vida da gente é muita coisa, mas a vida também tem muitos vazios, muitos nadas, um vazio que às vezes assombra, que é fonte de sofrimento, que não é muito bem entendido, mas que também é aprendizado. Todo mundo nesse mundo escolhe todos os dias com que se deve entorpecer para não ver o seu próprio buraco profundo, o seu encontro consigo mesmo. O que você decide para não enxergar o seu abismo particular? Pergunta difícil. A gente vai falar sobre isso enquanto você vai pensando aí. A gente vai falar sobre sombras, sobre problemas e vamos falar também sobre dependência química, esse tema tão discriminado, tão difícil, tão preconceituoso. E a gente vai ter aqui dois especialistas que vão dar mais claridade, vão mostrar como a gente deve tratar tudo isso. A gente começa a conversa aqui com a médica psiquiatra doutora Ana Paula Brasil. Seja bem-vinda, doutora. Tudo Obrigada, bem? tudo bom. Obrigada, Fernando. Obrigado. Como é que a gente pode começar essa nossa conversa aqui sobre dependência química? O que é? Como é que isso é conceituado? Como é que isso é definido? Eu acho que a primeira questão é a gente entender um pouco o que é a dependência química, né? Porque eu digo que às vezes as pessoas acreditam que todo mundo que faz uso de qualquer substância seria um dependente, e a gente sabe que não é isso, né? Ou então, necessariamente, o fato da pessoa consumir mais ou menos quantidade seria dependente, né? A questão da dependência está relacionada ao prejuízo que isso gera na vida do indivíduo, né? Então... Não é prejuízo financeiro só. Não, prejuízo em vários aspectos, né? Inclusive, essa questão do dinheiro é interessante porque isso a gente aborda com os pacientes que isso, inclusive, é um gatilho, né? Quando eles têm dinheiro, é mais fácil deles comprarem a substância, né? Mas isso é outra história. Mas, enfim, quando a gente fala em prejuízo, são vários aspectos, né? Tem esse prejuízo que a gente fala financeiro, tem o prejuízo que a gente fala da própria saúde do indivíduo, né? Dessa nível de dependência mesmo, a tolerância que ele vai tendo da substância, né? Um prejuízo funcional, então é aquele indivíduo que ele vai ter mais dificuldade de trabalhar, de estudar, e o prejuízo que a gente fala interpessoal, da relação com as pessoas, né? E talvez isso seja uma das grandes questões, às vezes, que eles trazem para a gente como uma dificuldade, porque devido ao uso da substância, várias relações deles ficam muito conflituosas, né? Muito comum, inclusive, alguns desses pacientes já chegarem para nós sendo indivíduos assim que tiveram, muitas vezes a família foi se desmembrando, né? Então, assim, não tem mais contato com os filhos, não tem mais contato com a esposa largou ele, muitas vezes perdeu o emprego. Então, vai uma série de coisas acontecendo ao longo do tempo com esse indivíduo, né? Onde ele acaba ficando muitas vezes sozinho. Ou então, que eu digo, muitas vezes acaba ficando só com a mãe. Porque a mãe é um indivíduo que, geralmente, por mais difícil que seja, muitas vezes ela ainda fica ali para ajudar esse dependente químico. Tá, mas quando a gente fala de uma estrada, de um processo, né, de um caminho que leva a essa parte tão extrema aí que a gente está falando sobre ela, a gente poderia também falar sobre a dependência química que tem limites seguros, dependência, o consumo de produtos químicos, colocando aí o vinho, a cerveja, a vodka, o álcool de uma forma geral, e produtos químicos lícitos, produtos químicos que não são permitidos.
Existem limites seguros para o consumo, até mesmo de produtos proibidos? Na verdade, assim, para a gente que trabalha com isso, né, essa questão do uso de substância, se a gente for pensar, qualquer substância química, ela tem um potencial de dependência. E a gente está colocando álcool aí Né? nessa Não, com cesta. certeza. Né? Qualquer uso de substância... Cigarro. Com certeza. Ela tem um potencial de dependência. E quando eu falo isso, eu falo, inclusive, de medicamento. Né? Que muitas vezes a gente não pensa em medicamento como uso de abuso de substância. Também é. Até aqui no Brasil a gente não vê tanto. Por exemplo, abuso de substância no sentido de medicação para dor, essas coisas assim. Dor de cabeça, remédio para dor de cabeça. Agora, nessa época de frio, assolando aí boa parte do Brasil, a gente falou também sobre problemas respiratórios e lembrou daquele remedinho para desentupir o nariz, que é tão famoso porque ele causa um ciclo de dependência. Com certeza. O remédio para dor de cabeça é mantenedor da dor de cabeça. Com então, certeza. muito bem colocado aí nessa cesta aí que a gente está falando de produtos químicos, para depois falar também de dependência. Então tá lá, o remedinho para desentupir nariz, o remedinho para dor de cabeça, o cigarro, a cerveja, a vodka, o Campari, o Negroni, a lista é imensa. A lista é gigantesca. E depois os produtos que não são permitidos, por lei. Estamos falando de cocaína, maconha, crack, né? Entorpecentes de uma forma geral, né? Com certeza. E aí, vamos continuar falando. Então, é igual eu estou dizendo, assim, para a gente toda substância então, tem esse potencial de dependência, né? Vamos pegar a questão do álcool, que eu digo. O álcool não é só a questão que eu digo com relação ao uso da substância, mas eu falo que o álcool também tem aquele aspecto da socialização, né? Tanto é que é muito comum as pessoas, às vezes, quando pensam em fazer uma reunião, fazer uma comemoração, geralmente elas pensam no álcool. O álcool tem que estar lá, senão muitas vezes elas não acreditam que elas vão se divertir o suficiente, digamos, né? Então, assim, eu diria que o limite seguro, talvez, para consumir algumas substâncias, assim, seria aquilo que não te causa prejuízo, não faz com que você fique disfuncional, né? Mas, às vezes, a grande dificuldade é saber que limite é esse. Né? Porque a gente tocou num assunto aqui interessante, porque não tem nada de mal você achar ruim uma festa que não vai ter cerveja. Sim. Não é errado pensar assim. Não é. A festa é chata mesmo, né? Porque senão eu vou ficar preocupado comigo. Vamos na festa lá, legal, não tem cerveja, hein? Poxa vida, já arruma logo algo para fazer. Então o problema não é esse, o problema é a sua relação com esse incômodo que uma festa sem bebida vai te causar, né? Sim, é isso que eu estou dizendo. Sempre a questão é o limite, que às vezes não é tão fácil a pessoa ter esse limite, né? Porque o dependente químico é exatamente isso, ele vai tendo uma tolerância ao uso da substância onde ele perde o limite, ele perde o freio, né? E daí, devido a isso, vem uma série de prejuízos que ele vai tendo ao longo da vida. Sim, sim. Esses prejuízos são emocionais, são sociais, algumas vezes são financeiros, mas isso não é via de regra, porque às vezes o dinheiro pode não ser problema, mas a vida social pode virar um problema. Com certeza. Isso quando a gente fala de álcool, quando a gente fala de drogas ilícitas também, que podem ser administradas ali no dia a dia. Muitas pessoas conseguem fazer isso, né? A gente até, um pouquinho antes de começar o programa, a gente estava trocando uma ideia aqui e eu cheguei a comentar com o Fernando que eu tenho alguns pacientes, né, que são meus pacientes de consultório, que às vezes tem essa questão, às vezes, de usar alguma substância, droga sintética, em alguma festa, alguma coisa assim, né? Alguns usam cocaína mesmo. E isso é uma coisa que a gente já vê como um prejuízo, né? Uma vez também que são drogas ilícitas, né? E por mais, às vezes, que a pessoa ela acredita que ela tem um total controle, você percebe que não é bem assim, né? Quando você começa a olhar mais a fundo. Porque, invariavelmente, o uso de substâncias na vida de um indivíduo, quando ela se transforma numa substância de abuso, a gente vai ver que, geralmente, ela está relacionada para tentar, às vezes, lidar com outras coisas. Então, muitas vezes, ela funciona como uma válvula de escape, né?
Então, assim, eu tive um problema no meu trabalho, eu tive um problema com meu filho, eu estou contrariado, eu estou frustrado, eu vou beber uma para eu ficar bem. Aquela coisa do beber para relaxar, né? Isso também tem um limite, né? Como qualquer outra substância. E dá para a gente falar, claro que tudo é muito individualizado, mas voltando àquela questão, quais os limites seguros dentro da sua visão clínica? Existem limites que podem ser trabalhados? Você pode ficar dentro ali desses limites? É possível viver assim? A gente fala que é possível viver assim, né? Se a gente for considerar assim, o uso de álcool, por exemplo, né? Agora, substâncias que elas são mais... essas substâncias ilícitas mesmo, sabe? A gente já é um pouco mais, talvez... como é que eu diria? A gente é um pouco mais rigoroso nisso, porque a gente sabe que o prejuízo disso é um pouco diferente. Mas claro que a gente sabe que tem pacientes que utilizam e conseguem trabalhar e fazer suas coisas. Eu queria voltar nessa pergunta porque é o seguinte, a lei é uma coisa, a medicina é outra. Sim. Se a gente extrapola a questão da lei, o que eu estou pedindo para ser feito aqui agora, para a gente falar de limites. Então é possível, tirando toda essa questão moral da lei, é falar da relação que faz parte do problema de cada um, com essa dependência que pode existir ou não. Do ponto de vista médico, tirando a parte da lei, é possível o indivíduo chegar e falar assim, não, ali tudo bem, eu corro o risco de usar uma substância que não é permitida pela lei, mas eu posso viver a vida normal e existem pessoas assim, ou é sempre um risco só porque é proibido? O risco existe pelo fato da questão química. Se a gente for falar no aspecto químico, o risco existe. Para tudo, como a gente disse, tudo. remédio... Exatamente, porque o que acaba acontecendo? O uso de substância química, independente qual que for que seja, ela vai alterar a química cerebral. Então, assim, a gente tem uma química cerebral X, quando você usa, você altera aquela estruturação. Então, por conta disso, a gente sabe que existe um risco. E quando o paciente ele começa a usar a substância, é como se ele entrasse em outro equilíbrio químico. Então, o cérebro da gente se readapta àquela circunstância. Então, assim, essa pessoa consegue fazer suas coisas usando substância química, até certo ponto, sim. Né? Mas a gente sabe que, igual você falou, o risco existe? Existe. Sim, justamente por essa quebra desse equilíbrio orgânico, né, que pode acontecer. E aí, se a gente usar a figura da mola e usar a palavra compulsão, usar essa pressão que existe ali para conter algo que precisa sair porque tem algum tipo de manifestação que precisa acontecer, a gente pode ver também comportamentos sociais, como a compulsão por compra, a compulsão por outros tipos que existem disponíveis. Isso também pode estar ligado com a dependência química? Com certeza. A gente até fala o seguinte... já existe hoje em dia, né, que você até falou no início da apresentação um pouco de terapia cognitivo-comportamental. Em terapia cognitivo-comportamental a gente chama de os transtornos do exagero, né, que é muito mais que só o uso de substância. Então é todo comportamento exagerado. Sim. Então a gente vai ter compulsão por compra, a gente tem compulsão por atividade física, que é uma coisa que existe, as pessoas sabem, mas não é muito falado, né? Sim, claro. Compulsão por sexo. Distorção da própria imagem. Com né? certeza. A gente vai ter no segundo bloco uma dedicação mais específica com relação a isso. Vamos conversar com o doutor Bruno Brandão, que também que vai falar da terapia cognitiva. Agora, é muito difícil a pessoa entender que ela está tendo esses prejuízos, né? Tanto na área da compulsão por compra, comida, por jogos, até por atividade física, e no uso dessas dependências, é muito difícil essa autopercepção? Sim, porque o que acontece, né? Uma coisa é eu falar para o paciente assim, você sabe que você usar cocaína é ruim. Sim, porque é uma coisa que inclusive é de senso comum, né? Ele vai entender isso. Agora, por exemplo, assim, da atividade física especificamente, que você falou, é um pouco mais difícil. Por quê? Porque no senso comum sabe-se que a atividade física é uma coisa que faz bem, né? Invariavelmente, esses indivíduos, né, que têm essa questão da compulsão por atividade física, por exemplo,
e inclusive você chegou a falar, né, que é a questão a percepção corpórea dele é diferente, né? E daí vai entrar numa outra questão, porque a gente chama isso de transtorno dismórfico corporal. Sim. Né? Que isso, na verdade, está dentro do transtorno obsessivo-compulsivo. São os TOCs. E está tudo ali, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele tem esses tipos de transtornos, eles vão ter algum ponto de contato com a dependência química? Eles podem... Pode ter, pode ter. Na verdade, a gente fala que em medicina tudo pode. Às vezes é uma coisa você nunca viu, uma vez um quadro, uma questão clínica que você nunca viu, até que você vê um paciente que tem. Então, assim, essa questão... Covid está aí para a gente confirmar isso, Com né? certeza. Essa questão da impulsividade, por exemplo, se a gente vê os pacientes que eles são dependentes de alguma coisa, eles são geralmente pessoas mais impulsivas. Então, assim, dificilmente você pega um paciente que ele é só dependente químico. Você vai ver, assim, que ele é dependente químico. Daí, às vezes, ele é impulsivo com outras coisas. Pode ser por compra, pode ser por jogo, né? E fora outras questões, muitas vezes, que a gente tem subjacente, de personalidades mais impulsivas. Porque tem pessoas que têm uma personalidade mais impulsiva, Sim. Né? Então, tem muita coisa, assim, que elas se entremeiam aí, se encontram, fazendo com que persevere essa questão da dependência química. A relação com a culpa também, Com né? certeza. Existe todo esse fardo que acaba se desfazendo em cima dos ombros do dependente, né? Agora, quando começa o tratamento, quem chega é o próprio paciente ou ele chega ali empurrado pela família? Qual é o grande gatilho que aciona esse momento do tratamento? Que muitas vezes nem vai significar uma ruptura total com a dependência, mas só de fazer o tratamento, a senhora disse na abertura, tem pacientes que levam a vida normal, continuam tratando e continuam usando. Sim. Eu digo que tem as duas coisas, né? Tem tantos pacientes que eles vêm porque a família traz. Muitas vezes são pessoas que às vezes estão até... Eles têm uma família, têm uma estruturação, mas muitas vezes se tornam pessoas em condição de rua, devido a uma quantidade absurda de substâncias que eles estão usando, e às vezes a família que traz, e muitas vezes eles vêm contrariados. E aí o trabalho inicial muitas vezes é mais difícil, porque às vezes as pessoas acreditam que para você parar de usar substância, você tem que necessariamente querer, né? A gente fala que o querer, claro, que faz parte da melhora, mas muitas vezes o paciente não chega motivado, e é nosso papel também indo motivá-lo ao longo do tempo e mostrar para ele que é possível ele parar. E também tem aquele paciente que vem por vontade própria. Então, assim, muitas vezes, esse paciente que vem por vontade própria são aquelas pessoas que elas percebem que elas tiveram uma grande perda, ou várias perdas. E daí ele começa a acreditar assim, bom, o que mais eu tenho que perder para poder parar de usar essa substância? Isso é no momento de lucidez ou isso é no momento durante o uso que acontece? Geralmente, pode ser as duas coisas. Eu digo assim, tem às vezes pacientes que chegam, que a gente fala que eles percebem assim, que eles estão no fundo do poço, né? E daí quando eles começam a sair um pouco daquela intoxicação, eles procuram ajuda, né? E tem outros que não, que quando estão mais lúcidos, né, eles conseguem procurar ajuda. E a família é importante nesse processo, no apoio, no acolhimento ali, na percepção dos sinais que são importantes de que algo está indo errado? Como é que é o papel da família no tratamento em si? A gente fala que a família é fundamental, né? Porque, como eu falei inicialmente, muitos desses pacientes eles vão perdendo o contato com as outras pessoas, com os familiares, né? Com a sua relação social. E isso causa neles uma sensação assim, eu perdi tudo, eu não tenho por que lutar, por que melhorar, né? E se ele sente que ele tem algum apoio, isso faz com que ele acredite que ele tem algo por que melhorar. E isso muitas vezes é o início, que a gente consiga trabalhar com ele para ele sair dessa condição. Claro que a gente sabe que esse não pode ser o único motivador, né? Mas esse apoio familiar, estando atentos, né, a algumas percepções, alguns indícios que esse paciente está precisando de ajuda, com certeza faz uma grande diferença. Agora,
Qual é o tratamento? A gente vai falar da terapia cognitiva no próximo bloco, mas como é que acontece esse tratamento? É com medicamento? É com internação? Como é que o processo é feito a partir do paciente que chega procurando ajuda? Eu digo que é possível o tratamento ambulatorial, né, que é o tratamento de consultório. Tem alguns pacientes que fazem tratamento que a gente fala que é tratamento em hospital-dia, que são aqueles pacientes que eles são acompanhados por médicos, geralmente uma equipe multidisciplinar, né? Que eles vão lá, passam o dia numa instituição, num hospital e voltam para casa no final do dia. E tem pacientes que são internados, mesmo, né? Muitas vezes essa questão aí tem muito a ver, inclusive, com esse nível de dependência onde essa pessoa se encontra, né? Então, assim, o tratamento, basicamente, né? Tem alguns medicamentos que a gente utiliza, né, para tratar esse paciente, ajudá-lo. Como funciona? Que remédio costuma ser? Qual o efeito que ele provoca? Na verdade, assim, as medicações que a gente utiliza para tratar o dependente químico, várias delas estão relacionadas a conseguir conter fissura, né, que é aquela vontade, aquele ímpeto que o paciente fica de usar a substância. É um calmante? Também pode ser. Principalmente essa fissura acontece nos primeiros 15 dias, que são os dias mais difíceis, eu acho, assim, para o paciente conseguir tolerar. Tem outras substâncias, muitas vezes, outras medicações, às vezes a gente utiliza antidepressivo, a gente utiliza muitas vezes estabilizadores de humor. Tem alguns medicamentos que a gente utiliza com a função, né, com a finalidade de reduzir um pouco a impulsividade deles, porque, infelizmente, não existe medicamento que faça o paciente parar de usar droga. Se a gente... ou de álcool, né? Se existisse isso, ia ser espetacular, mas não tem. Então, tem essa questão medicamentosa, mas é claro que tem todas as outras coisas, que a gente fala que o ideal seria o paciente ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, né? Que tem também a questão das terapias. A questão das terapias é fundamental, né? Para ele ter uma consciência, ele conseguir elaborar outras estratégias que não só o uso da medicação, para que ele fique bem e essa permanência da estabilidade, do estar bem, se transforma num período de estabilidade. E o ponto de vista orgânico, assim, a gente considerando que um alcoólatra, em determinado momento, sem acesso ao álcool, ele pode beber qualquer coisa que tenha álcool, até o próprio álcool puro. Isso é fato, assim, é lenda que o alcoólatra chega ao ponto de beber talvez até um vidro de perfume, alguma coisa assim, e aí isso pode fazer mais mal que o próprio álcool também? E isso pode virar uma coisa recorrente? Pode virar recorrente. Inclusive, eu já tive um caso de um paciente num hospital que eu trabalho aqui em Belo Horizonte, que ele bebeu um frasco de álcool gel com essa questão da pandemia. Ele foi parar no CTI de um hospital e depois ele internou para mim na dependência química. Sim. Então, assim, tamanho a dependência dessa pessoa. Se a gente fala dessas outras drogas que são ilícitas, disponíveis no mercado, você imagina quanta coisa é adicionada numa cocaína, por exemplo, que não é cocaína. Se a cocaína faz mal, imagine o que tem, o de pó de mármore, de pó de giz, de xilocaína, até de vidro que pode ser colocado ali. Então, o risco acaba sendo até maior do que o consumo da própria droga. Não, com certeza. Se a gente pega, muitas vezes, esses indivíduos, né, que usam essas substâncias que elas são muito alteradas, né, a gente vai ver que essas pessoas elas têm alterações estruturais, assim, pulmonares, né, lesa o pulmão fica fibrosado, por exemplo, muitas vezes é inalado, né, a gente vai ter alteração cardíaca, alteração hepática no fígado, renal, então, assim... São inúmeras coisas que podem acontecer e o nível de intoxicação ser muito mais grave, né? Sim. Agora, para a gente caminhar aqui para o fim do nosso primeiro bloco, quais são as dicas que a doutora dá para que a família perceba, o próprio paciente perceba, quais são as luzes amarelas que acendem como sinal de alerta de que algo está indo errado na relação que o paciente tem, que a pessoa tem, no uso do álcool, do remédio, da droga ilícita. Onde é que a gente precisa prestar atenção? Se a gente fosse colocar, né, assim, os principais sintomas, digamos, né, que nos chamam a atenção seria, basicamente, alteração de humor, né, a pessoa ela fica, às vezes, mais irritada,
ou às vezes ela fica muito reclusa, né? Então, aquilo que não é o habitual. Isso é para a família. Isso, mas às vezes o próprio paciente percebe que ele está mais irritado, que ele está mais agressivo, né? Muitas vezes tem uma alteração no sentido do rendimento de trabalho, o rendimento acadêmico, né? A pessoa ela começa a ter uma dificuldade maior para fazer as suas coisas. Alteração do sono, do apetite. Inverte, às vezes, o padrão de sono, por exemplo, ou então, às vezes, o paciente não dorme ou ele fica muito sedado, dependendo da substância que ele usa. Com relação ao apetite, a gente muitas vezes percebe que há uma diminuição importante, né? O que mais também, muitas vezes, que a gente vai observar? Aquela questão financeira que a gente falou. Então, começam a sumir coisas dentro de casa, a pessoa começa a ter um gasto que ela nunca teve, e essa questão é mais para a família observar, né? Então, assim, uma coisa que às vezes a gente vê mais até em pacientes adolescentes, assim, ou adultos jovens, o grupo das pessoas com as quais essa pessoa anda muda. Mudam os amigos totalmente. Então, assim, são vários indícios que a gente vê que tem algo errado, alguma coisa acontecendo que não está bacana ali, que tem que procurar ajuda mesmo. Muito bem. Ana Paula Brasil, doutora Ana Paula Brasil, muito obrigado pela sua participação. Obrigada pela oportunidade. A gente vai fazer um rápido intervalo e depois a gente volta falando ainda sobre dependência química, sobre produtos que podem causar, acentuar essa dependência, e vamos conversar com o doutor Bruno Brandão. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta.